inacreditável pensar numa cena dessa, mas acredite. Acontece, e acontece muito mais do que a gente possa imaginar. Quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto é a delegada Milene Girelli. Muito obrigada, doutora, pela sua presença, viu? Ela é da Delegacia Especializada em Proteção à Pessoa Idosa. A gente também recebe aqui o Patrick, psicólogo, Patrick Barbosa. Obrigada também pela sua participação. A Leni, que daqui a pouquinho vai contar o relato, né? Como é que é quando você se dedica a cuidar do seu pai, a sua mãe, né? Que a gente precisa, é claro, exercitar a paciência, o amor que um dia eles nos deram. Obrigada também, ou então a vida inteira, né, dando. Obrigada também pela sua presença. Doutora Milena, né, como que a gente pode avaliar esses números diante de uma população que é tão indefesa? Até porque se a gente parar para pensar, como, de que maneira que um idoso vai reagir a uma agressão? É até desproporcional. A gente acabou de ver uma cena ali que a força que o policial foi para cima daquele idoso é desproporcional. Como que a senhora avalia esses dados? A gente tem que pensar também no crescimento da população idosa, que já é uma realidade, então a gente tem que pensar a respeito. E é isso mesmo, grande parte das nossas ocorrências, 80% delas acontecem dentro de casa. Daí a dificuldade da minha vítima de procurar ajuda, porque o agressor é a pessoa que ela mais ama. E aí, doutora, a senhora sempre trouxe esse ponto aqui nos nossos bate-papos, a dificuldade da vítima em denunciar, porque geralmente é filho. Como é que um pai, como é que uma mãe denuncia o filho? O amor sempre fala mais alto, você entende sobre esse sentimento, né, meu amigo, minha amiga? E aí, você também trouxe para a gente dados aqui da Grande Vitória, que são dados que chamam bastante atenção, que em comparação aos dados de 2025 e os dados referentes a maio, a gente já vê um salto muito grande. Quer ver? Eu vou trazer aqui o pessoal de casa. Em 2025, 2.750 registros. 2025, tá, minha gente? E agora, até maio desse ano, 1.199 registros, olha só. Ou seja, mesmo com tanta dificuldade que essa parcela da população tem para denunciar, o que está acontecendo? Eles estão se encorajando mais? Eu acho que o papel da imprensa ela tem sido fundamental. Quando vocês divulgam os direitos e as violações deles, as pessoas buscam ajuda. Então, a gente viu realmente um acréscimo de aumento de registros de ocorrências, de pessoas procurando ajuda na delegacia, principalmente sabendo também que hoje nós somos o único estado do Brasil que tem assistente social e psicólogos que são policiais, né? Então, assim, facilita muito a minha vítima a procurar ajuda, porque muitas vezes ela não quer denunciar o filho, mas ela quer ajuda. Então, essa ajuda ela vai ter no psicossocial da delegacia para ela se sentir encorajada e denunciar. E mesmo com toda essa estrutura que a doutora contou aqui, a gente vê casos e mais casos acontecendo. Teve um caso chocante, gente, na semana passada. É um caso muito revoltante, que eu confesso que foi uma das piores cenas que eu já vi. É claro que em respeito a você, a gente até segurou umas imagens, tá? É algo revoltante contra uma idosa. Presta atenção. Uma mulher de 77 anos vivia com um casal de filhos em cárcere privado, né? Segundo a polícia, sofria maus tratos. Ela era impedida de conviver com outras pessoas. Os vizinhos já tinham denunciado a situação antes, tá? A mulher precisou ser resgatada pelo SAMU. Ela tinha ferimentos pelo corpo, estava desnutrida. Gente, essa cena é de partir o coração. Eu vi as fotos. É algo assim apavorante, doutora, né? Sobre esse caso, o que chama atenção é que quando um filho pratica já é algo de partir o coração. Você imagina 2 filhos negligenciando os cuidados para essa idosa? Esse caso foi muito sério e a gente vê o descaso, né, desses filhos com essa mãe, porque a situação dela não foi de um dia para o outro. Já foram, no caso dela, muito tempo de abandono, né? A situação dela era gravíssima. Tanto é que tem relato dos médicos mesmo ficarem extremamente sensibilizados com o que viram, né? E, Patrick, o que chama atenção é parar para pensar realmente em filhos negligenciando os cuidados
básicos, gente. Eu conversei com alguns vizinhos, alguns moradores desse condomínio, disseram que tinha odor pelo corredor, né? Que de início eles chegaram até a pensar que podia ser por conta de falta de condições sanitárias em relação a animais, mas não. Depois viram que se tratava realmente dessa idosa. Disse que à noite ela gemia de dor também. A que ponto, olha só, como que filhos podem negar algo tão básico para os pais? Então, Roberta, a gente está falando de ser humano, né? Então, vamos partir desse princípio. Até que ponto um ser humano ele consegue deixar o outro numa situação tão vulnerável, né, a ponto de correr o risco de morte mesmo. E quando se trata de filho, aí você tem menos ainda o respeito, a valorização, a dedicação. Aquele indivíduo não serve de nada, não vale nada, não tem nenhum significado na vida da pessoa. Isso não está relacionado ao afeto, ao amor, o cuidado que os pais deram. Antigamente se falava bem assim, né, que os filhos eram um retrato, né, da educação que os pais davam. Hoje em dia a gente vê que não é isso. A mãe se dedica e a gente estava conversando, né, o número de idosas agredidas é muito maior do que os idosos dos pais, né? Mães são muito mais violentadas do que pais, e quem faz a agressão sempre são os filhos e não as filhas. Mas nesse caso tinha um casal, né, doutora? Era um casal. São 4 filhos ao todo, mas somente 2 moravam com a idosa, os outros 2 eram impedidos de visitá-la. É inacreditável. E você consegue imaginar, Leni, você que cuida com tanto carinho da sua mãe, já participou com a gente em outros momentos, você também tem irmão, você consegue passar na sua cabeça, imaginar uma cena dessa? Um absurdo, né? Às vezes a gente consegue imaginar porque a gente observa, né? No decorrer da vida, a gente observa pessoas que realmente maltratam os pais, né? Se não tiver empatia, segurança, né, respeito, que foi os princípios, né, que nossos pais nos ensinaram, não adianta em nada. Vai ocorrer isso aí. E nós temos que ensinar nossos pais, né, se você está sendo, né, agredido, mesmo com palavras, fala. Eu ensino minha mãe tudo, eu carrego ela todos os locais que a gente vai, eu trato dela da melhor forma possível e ensino a ela como lidar com as situações assim. Olha que interessante o que a Leni trouxe. Ela falou que ela precisa observar, porque ela já viu situações assim, palavras da própria Leni, e aí a gente destaca a importância da sociedade fazer o seu papel, porque muita gente pensa, eu cuido da porta da minha casa para dentro, mas foi graças aos vizinhos que essa situação de Jardim Camburi, né, ganhou essa visibilidade, né, trouxe à tona tudo o que estava acontecendo da porta para dentro ali naquele apartamento. A síndica foi extremamente importante, porque essa idosa, antes da pandemia, era muito conhecida. Eram 40 anos morando no mesmo lugar, era uma pessoa muito querida. E essa síndica, ela foi muito guerreira, realmente, de ir atrás de ajuda, de procurar descobrir o que estava acontecendo. E essa síndica, gente, olha, se todo condomínio, se toda vizinhança tivesse uma síndica como essa, mas você não precisa ser síndico, não. É aí que está. É o nosso papel enquanto vizinhos, de denunciar. Às vezes a pessoa está na dúvida, porque ela não entrou no apartamento para ter certeza, mas ela teve a dúvida. Eu falo que a gente tem que ter o nosso papel de cidadão. Não adianta só reclamar, a gente também tem que agir. Então, nessas situações, tem que denunciar. E eu falo sempre que, não quero me expor, por medo, muitas vezes, né? A gente tem situações de usuários de drogas que são traficantes, as pessoas ficam preocupadas. Faça essa denúncia anonimamente, mas faça, não deixa chegar numa situação extrema, porque tem hora que não tem mais volta, né? A agressão foi tão grande, que a violência ela foi tão grande que não tem mais volta. Então, denuncie, não se omita. E essa síndica aí, sinceramente, nossos parabéns, viu, pela sua coragem. Tem aqui comentários. Olá, boa tarde, tudo bem, Roberta? Eu tive que retirar meu esposo da própria casa dele, que morava há 40 anos, porque a filha o agredia. Assim foi com a mãe também, antes de morrer. Outro relato, boa tarde, Robertinho, amo seu programa. Meu nome é Eliene, do Marcílio, meu pai tem 96 anos.
e nós da família temos o maior prazer de tê-lo conosco e ajudar a cuidar. Embora ele ainda é ativo em certas atitudes, como tomar banho, fazer barba, comer. É tão lindo ver um relato desse, né, de filhos que honram o pai e a mãe e fazem questão e que têm amor em ter esse cuidado, que a gente sabe que é uma fase da vida que exige muito cuidado, né? Ninguém está romantizando, mas é aí que está, é o seu papel de filho. Mas exige esse cuidado, essa preparação, né, Leni? Exige de nós muito cuidado e olhar, né, o jeito da pessoa, como ela se veste, como ela vai para o meio das pessoas. Eu cuido da minha mãe, eu acho, na melhor forma possível. Eu não consigo negligenciar como tem muitos filhos fazem. Às vezes deixam a mãe sair sem pentear o cabelo, às vezes deixa desarrumado, né? Às vezes deixa uma outra pessoa agredir um vizinho. Eu não, eu cuido e mantenho, porque assim nossos pais nos ensinou, né? Desde os princípios. Olha só, doutora, chegou um comentário aqui. Roberta, boa tarde. Eu não gostaria de me identificar. Eu fui à delegacia do idoso denunciar o filho do meu irmão e a pessoa disse que não deu em nada. Ainda por cima, além de ser impedida de conviver com ele, nada foi feito. E aproveitando esse comentário, doutora, de pessoas que buscam ajuda, pessoas que vão até a delegacia, no caso que a gente está trazendo à tona aqui, a história de Jardim Camburi, também já tinha sido denunciado em 2025. Né? Já tinha sido procurada a polícia. Como é que funciona essa questão de agir? Tem algum prazo para isso? É de imediato? Como é que funciona essa resposta da polícia? Pois é, infelizmente a gente não consegue agir de forma rápida para todas as situações. São muitas situações, né, sérias. E nesse caso não houve denúncia de registro de ocorrência, houve uma denúncia anônima. Explica para a gente qual é a diferença. Então, a pessoa pode, no Disque 100, por exemplo, faça uma denúncia anônima. E aí, para onde vai? O que acontece depois dessa denúncia? Pois é, essa denúncia ela vai ser encaminhada para a delegacia, ela vai ter, primeiramente, um cuidado de verificação, para depois encaminhamento para a delegacia para a gente verificar, entendeu? Então, não houve o registro de ocorrência, não teve esse registro de ir na delegacia a respeito. E faz diferença ir por esse caminho? Faz, que é mais rápido, né? Porque a denúncia anônima, muitas vezes, ela não tem os elementos necessários, não tem as informações necessárias. E, nesse caso, pelo que eu sei, porque como foi flagrante, eu ainda não recebi essa ocorrência, eu vou recebê-la. Houve denúncias em várias instituições, exatamente como você falou, porque havia um odor, havia animais, então teve essas situações também de não denunciar por crime, em sim por questões sanitárias. E tiveram outras histórias também, nós mostramos aqui no mês passado, você de casa vai se recordar, o caso de uma idosa de 84 anos que foi agredida pelo próprio filho em um condomínio em Jardim Camburi, aqui em Vitória. Olha só o desfecho dessa história. A gente mostrou aqui, a mulher gritou por socorro, uma vizinha, na tentativa de ajudar, jogou até spray de pimenta no homem, que tentou revidar. Mas nesse momento a PM chegou e usou armas de choque para conter o agressor. Olha só, bastante transtornado, ele teria tentado pegar a arma de um dos policiais e acabou sendo baleado. Esse homem de 46 anos é usuário de drogas. E fica bastante violento, viu, gente, quando está sob o efeito de drogas, segundo os moradores do prédio. Doutora... Mas você lembra nessa mesma situação o que a mãe falou? Que ela não tinha coragem de... Não, ela já tinha tido... ela que deixou ele entrar, apesar de já ter um impedimento para não entrar no condomínio. E quando chegou a polícia, depois de toda essa repercussão, se não fosse a filmagem, se não fosse as testemunhas, ela tinha dito que não tinha acontecido nada. Ela chegou a negar o fato, porque né? Realmente é isso, é o papel de pai e mãe, é proteger. Por isso que é tão importante que as pessoas testemunhem, porque a minha vítima ela não vai denunciar, seja por medo do agressor ou por amor. Então, se a minha vítima ela não tem fala, que a gente seja a fala dela, seja a voz dessa pessoa. E que não procure realmente a polícia para a gente verificar se essa situação ela é verídica ou não. Como é que fica o coração de uma mãe que, ao mesmo tempo, vê ali, sabe, toda a vida dela representada numa pessoa, filho, nosso maior bem, e, ao mesmo tempo, essa mesma pessoa é quem a agride, às vezes começa com uma violência
verbal, depois patrimonial, querendo pegar o dinheiro, o cartão da mãe. Como é que fica até a mãe cair a ficha ou o pai ter um entendimento do que está acontecendo, Patrick? Então, Roberto, o relato que eu normalmente tenho no consultório é que o mundo desaba. Né? A sensação de fracasso, de impotência, né? Não tive sucesso. A mãe e o pai traz a responsabilidade para si, dizendo que aquele resultado é fruto de algumas ações que foram feitas ou deixaram de fazer. Né? Livra a pessoa de qualquer responsabilidade da atitude. Então, assim, é o coração da mãe, né? É o coração da mãe, principalmente. O pai, às vezes, quer ir contra, mas a mãe protege. Então, é bem complicado. Tem mais comentários aqui. Boa tarde. Conheci uma pessoa com 67 anos. Ele bateu na esposa e jogava a comida toda fora. Olha, meu pai é agredido psicologicamente e, às vezes, até física também. Já denunciei, até hoje nada. A pessoa quer saber se medida protetiva resolve, doutora. Resolve, lógico que resolve. Tem que procurar, tem que denunciar e tem que ter essas medidas, sim. E, lógico, a gente tem que verificar caso a caso. Nós temos muitas situações de violência doméstica entre pessoas idosas, casais idosos, que também nós temos situações de pessoas já doentes, com Alzheimer, que precisam de um tratamento, que precisam de uma ajuda. Por isso que é tão importante hoje na polícia a gente ter assistente social e psicólogo, porque muitas vezes, além do criminal, tem outras questões assistenciais para ajudar essa família como um todo. Olha esse relato também, Patrick. Boa tarde, eu não quero me identificar, mas a minha sogra sofreu um AVC e a filha mais nova não ajuda em nada e só sabe brigar com a minha sogra. Está aqui um detalhe, um ponto muito importante, porque a gente não costuma, é um péssimo hábito do brasileiro, se preparar para essa fase da vida, né? Seja para alguém que está para viver, por vir essa fase, ou a própria pessoa, né? E aí envolve um preparo psicológico da família toda, Patrick. O que você percebe dos casos que você atende, né? O que está faltando nessa conscientização? Roberta, de forma geral, né, nossa sociedade ela tem essa mentalidade de curar doenças e não se prevenir para doenças. Né? E a gente fala doenças no âmbito geral, porque a pessoa que cuida de um doente, cuida de um idoso, principalmente um idoso adoecido, no caso de um AVC, um Alzheimer, Parkinson, são doenças que trazem uma aceleração na dificuldade de mobilidade, na dependência do idoso muito grande, e quem cuida adoece junto. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas acham que terapia é para doido, né? Ou para quem tem problema. Ninguém busca ajuda, ninguém busca se conhecer, ninguém busca entender sobre a doença. Então, vai simplesmente reproduzindo papéis, reproduzindo falas e tratando as pessoas de qualquer jeito. E tratando a si também. Então, a gente tem que entender, a pessoa que cuida está doente, a pessoa que adoeceu não se cuidou, muitas vezes, e a gente vai nesse espiral. Esse é um ciclo que, hoje em dia, tem se repetido muito no consultório. Esse relato que chegou também é importante. Minha irmã deu um rombo gigante na conta bancária da minha mãe. Tive que acionar uma medida protetiva. Lembrando que minha mãe ficava sozinha, ela teve 7 AVCs. Hoje ela mora comigo, que sou filho caçula, e graças a Deus recebendo muito amor. A gente encerra com esse comentário e só frisando, né, doutora? A violência física, quando a gente fala de violência contra idoso, não é necessariamente a violência física. Às vezes está acontecendo muito antes, né? Exatamente, você falou perfeitamente. Muito antes de acontecer a violência física, aconteceram outras violências, ameaças, xingamentos, porque não é normal xingar, não é normal ameaçar. Maus tratos, negligência e o abuso financeiro está extremamente vinculado à violência. Perfeito. Obrigada, gente, pela presença de vocês. E dá uma revolta, né, Leni? Você que cuida da sua mãe com tanto carinho, né? Lê cada comentário aqui que é de partir o coração. Como é que é o nome da sua mamãe? Manda um beijo para a dona Naídes, tá? Obrigada pela presença de vocês.